dia, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Botânica do Intensivo 2020. Meu nome é Camila Venturoli Vidal e eu estou cursando o primeiro semestre de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu vou gravar a tela porque eu fiz um slide, vai ficar mais fácil na compreensão do tema, e eu espero que essa aula seja bastante proveitosa para vocês. Então, o que é a botânica? A botânica é o estudo científico das plantas. Eu sei que é uma matéria que não agrada a muitos, porque ela tem muitos nomes, ela tem bastante especificidades, porém, é uma matéria que cai no Enem e ela cai geralmente de uma maneira fácil e pode te ajudar a obter uma nota ainda maior no Enem. Especificamente, hoje, nós vamos falar do reino Plant. Uma curiosidade é que, apesar de se escrever reino Plantae, a pronúncia é reino Plant, por regras no latim científico. O que é o reino Plant? O reino Plant engloba as plantas terrestres. São plantas pluricelulares, eucariontes e são autotróficas. Por que elas são autotróficas? Porque elas produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. E elas são divididas em 4 grupos principais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Antes de começar as questões, vamos revisar um pouco o reino Plant. Bem, o reino Plant é dividido em 4 grupos principais. As briófitas e pteridófitas são consideradas criptógamas, porque têm um sistema reprodutor com gametas escondidos, são pouco visíveis. E as fanerógamas, que são as gimnospermas e angiospermas, que têm um sistema reprodutor com gameta bem visível. Bem, a primeira a surgir evolutivamente é a briófitas. São plantas avasculares que não possuem vasos condutores de seiva, não possuem raízes, caules e folhas verdadeiros. As raízes e caules das briófitas são chamadas de rizóide e caloide. A reprodução depende da água e o transporte é por difusão. Isso explica o tamanho delas ser bastante reduzido. O transporte por difusão é de célula em célula. Então, elas não podem ter um tamanho muito grande, pois não é eficiente evolutivamente. E o representante desse grupo são os musgos. As pteridófitas são plantas vasculares, ou seja, aqui elas já ganham vasos condutores de seiva, produzem raízes, caules e folhas verdadeiras. A reprodução ainda depende da água e o esporófito é dominante. Representantes desse grupo são as samambaias e avencas. Gimnospermas são plantas vasculares com vasos condutores de seiva, possuem raízes, caules e folhas verdadeiros, possuem sementes nuas e a reprodução não depende da água. Isso é uma evolução muito importante que vai surgir na gimnosperma. Elas produzem pólen e têm a fase esporófito dominante. Os representantes são pinheiro e araucária. Angiospermas. Angiospermas são plantas vasculares, com vasos condutores de seiva. Possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Possuem sementes nuas e a reprodução não depende da água. Aqui vão surgir frutos e flores e tem também o esporófito dominante. Representantes dessa planta desse grupo são plantas frutíferas e gramíneas. Então, no que focar para o Enem do reino Plant? Nós temos que focar na evolução das plantas. Quais são as características que surgem de uma evolução para outra que vai facilitar nessa evolução das plantas? É importante dizer que o reino Plant surgiu do ancestral da alga verde. Agora vamos exemplificar um pouco com questões. Quais são as características que surgem evolutivamente que vai ser o que vai ser mais cobrado no Enem? Enem 2012. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Então, vamos lá. As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.
Nós sabemos que as gimnospermas e as angiospermas têm maior diversidade genética do que as pteridófitas e briófitas. Porém, as sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea, não ajudam para obter uma maior diversidade genética. Os arquegônios. Arquegônios é uma palavra difícil. Ela significa estruturas celulares multicelulares que produzem apenas um gameta feminino. Porém, vamos fingir que não sabemos para ver que podemos solucionar a questão sem nomenclaturas muito difíceis. Então, os arquegônios estão na evolução da alga verde ancestral para as briófitas. Nós sabemos que as briófitas não têm muita diversidade genética. Então, nós podemos excluir essa por eliminação, por sabermos que elas não vão ajudar na maior diversidade genética. A C, nós vamos pular. A D, os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva. Os frutos, sim, ajudam a proteger a flor, a semente, e promover uma maior eficiência reprodutiva. Porém, ele não contribui para uma maior diversidade genética. Ele não contribui para a recombinação de genes. Os vasos condutores, que possibilitam o transporte de seiva bruta. Esses também não contribuem para uma maior diversidade genética. Portanto, a alternativa correta é a letra C, que são os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. O que seria a polinização cruzada? Seria quando os grãos de pólen de uma flor vão cair no estigma de outra flor e fecundar esta flor. Garante a recombinação gênica. Nós vamos falar mais sobre polinização cruzada adiante. Resolução. Quando falamos em diversidade genética, referimos às diferenças genéticas existentes em organismos de uma mesma espécie. Quando o grão de pólen é liberado, ele pode polinizar indivíduos diferentes, realizando assim uma polinização cruzada. Quando esse tipo de polinização ocorre, as diferenças genéticas aumentam. Sendo assim, a resposta correta é a letra C, como já vimos. Essa questão é bastante recente, ela foi do ano passado. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande biodiversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão sendo indicadas pelos números. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Então, nós queremos o número que indica qual foi a característica que permitiu às plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Bom, nós sabemos que as briófitas e pteridófitas ainda dependem da água para se reproduzir. Então, nós podemos levar em consideração que não pode ser a número 1 nem a número 2, pois eles ainda englobam as pteridófitas e a 1 engloba as briófitas. Portanto, nós podemos considerar que será ou a 3, ou a 4, ou a 5. Qual é a 3? A 3 é a formação de tubo polínico. É exatamente essa que nós precisamos, pois a formação do tubo polínico é o que vai possibilitar das plantas conquistarem o ambiente terrestre. Nós sabemos que tanto a gimnosperma quanto a angiosperma são dos ambientes terrestres, portanto, não poderia ser nem a 4 nem a 5. O grande salto evolutivo que possibilitou às plantas a conquista definitiva do ambiente terrestre foi a independência da água para a reprodução, com o surgimento do tubo polínico, indicado em 3. Gimnospermas e angiospermas são os dois grupos de plantas que apresentam tubo polínico, chamadas de plantas sifonógamas. Bem, vamos falar um pouco da polinização, que foi algo que já foi retratado nas questões anteriores e vai retratar nas questões seguintes. O que é a polinização? A polinização é o processo em que o grão de pólen é levado da região do gameta masculino, a antera, para a região onde está o gameta feminino, que é o estigma da planta. Ela pode acontecer por autopolinização,
E polinização cruzada. Autopolinização é quando os grãos de pólen de uma planta caem na mesma planta. E a polinização cruzada é quando os grãos de pólen de uma planta caem em uma planta diferente, favorecendo a diversidade genética. Como ela ocorre? Ela pode ocorrer de diferentes formas e com a ajuda de diferentes agentes bióticos, que são seres vivos, e abióticos. E é importante ressaltar a importância da abelha. A abelha tem pelos que vão grudar nos grãos de pólen e vão ajudar muito na polinização. E as flores têm cores fortes e a presença do néctar que vão chamar mais a atenção das abelhas. Bem, vamos colocar em prática o conhecimento que aprendemos então. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra planta pode ser realizada biótica ou abioticamente. No processo abiótico, as plantas dependem de fatores como vento e água. A estratégia evolutiva que resulta na polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o... Então vamos às alternativas. Letra A, a diminuição do cálice. A diminuição do cálice não vai fazer diferença nenhuma no processo abiótico, porque ele não vai depender do cálice. O cálice é essa região aqui, de sustentação da planta. Alongamento do ovário. Como nós vamos ter o tubo polínico, que vai ser um tubo que vai surgir quando o grão de pólen cair no estigma da flor, o alongamento do ovário não vai fazer diferença, pois a existência do tubo polínico ainda vai acontecer. Disponibilização do néctar. Disponibilizar o néctar vai ajudar a agentes bióticos surgirem, não no vento, que é um fator abiótico. Intensificar a cor das pétalas. Mesma coisa, vai ajudar a agentes bióticos, a flor vai ficar mais chamativa para agentes bióticos. Porém, abioticamente, não vai ter diferença. Ou seja, a letra que nos sobra é a letra E, que é o aumento do número de estames. Quanto mais estames, vamos ter mais grãos de pólen que podem ser influenciados e levados pelo vento e cair no estigma das flores. O aumento do número de estames aumenta também a produção do grão de pólen, que compensa as possíveis perdas no processo de polinização pelo vento. Enem 2005. Essa é uma questão antiga, mas que ela se relaciona bem com o conteúdo que estamos vendo. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas, que dependem de insetos para a polinização, que é o caso das algas, com certeza não, né, gente? Briófitas como musgos e pteridófitas como as samambaias. As briófitas e pteridófitas, nós já podemos eliminá-las junto, pois a reprodução delas depende da água. Elas não têm tubo polínico. As gimnospermas têm sim tubo polínico, porém a polinização delas depende do vento. Angiospermas, que possuem flores e frutos, vão sim depender dos insetos para a polinização, sendo assim que, se acontecesse essa substância, ia acontecer uma diminuição drástica das angiospermas. Para o grupo vegetal das espermatófitas angiospermas, os insetos são os mais importantes agentes polinizadores, portanto, letra E. Então, eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aqui está no meu e-mail, no caso de dúvidas. Fiquem à vontade. E uma recomendação que eu dou para um pouco de diversão seria o filme B-Movie, que é um filme bastante cômico, que ele vai falar um pouco, de uma forma bem animada, a importância das abelhas para a polinização e para as plantas.